Um veterano de guerra do exército dos Estados Unidos acaba se transformando em um dos maiores assaltantes da história do planeta. Essa é a história de hoje. Basicamente, você é John Connor. E o que aconteceu? Você entrou para os Navy SEALs dos Estados Unidos. Isso era o seu sonho desde criança. E quando você fez 16 anos, você já fez a sua inscrição para entrar para o Exército dos Estados Unidos. Basicamente, na sua equipe tinha um número de 60 jovens entre as idades de 16 a 22 anos que estavam querendo fazer o teste de aptidão física. Desses 60 jovens, só 15 jovens passaram e você estava entre esses 15. Basicamente porque você era muito bom em todos os testes que foram feitos. Mesmo que não tenha sido fácil, você já treinava desde criança e de certa forma você conseguiu aquilo dali. Mas esse não é o foco da história, então vamos agilizar um pouquinho. Depois de alguns anos no exército dos Estados Unidos, você se tornou um Navy SEAL, um dos níveis mais altos do exército americano. Basicamente você virou um combatente tão tático e tão frio que as missões que você realizava, elas eram 100% cirúrgicas. Você executava alvos a quilômetros de distância com armas de longo alcance, como snipers, e até mesmo operações você conseguia eliminar um grande número de inimigos 100% sozinho. O cara era praticamente o John Wick do exército. Mas você não tinha tudo que você queria. Você desde criança sempre quis ser um membro do exército, mas você também sempre quis ter dinheiro. E de certa forma você queria se tornar um militar, porque você acreditava que se fosse um grande militar você conseguiria muito dinheiro fazendo o que você mais gostava. Juntava armas, combate e dinheiro, basicamente era tudo que você queria. Você teve as armas, o combate, mas estava faltando dinheiro. Não que o salário de um Navy SEAL seja ruim, mas você queria mais, sabe? Você queria, sabe, aquele gostinho? Aí você está com 31 anos de idade, você já tem bastante experiência, só que acontece uma coisa. Você tá querendo mudar de vida. Aquela rotina do exército e tal, você vê que não vale a pena. Toda operação você tá correndo um risco de vida tremendo para poder defender a sua nação. Não que você não seja uma pessoa patriota, mas você prefere muito mais correr risco por algo que vale a pena. É aí que um dia você descobre que um dos seus parceiros da sua equipe, ele acabou criando uma unidade militar própria e se tornou um mercenário particular. E adivinha para fazer o quê? Exatamente, o mesmo que ele faz no exército, só que contratado para fazer isso. Basicamente ele criou uma unidade com 5 Navy SEALs, onde eles recebem dinheiro para realizar contratos particulares, desde segurança particular e até mesmo roubos. E é aí que a gente vai entrar para a parte interessante da história. Você começou a perceber que tem muita força de vontade para conseguir ganhar dinheiro fácil. Você já é muito habilidoso com armas e tem acesso a equipamento militar de ponta. E você sabe que alguns bancos e joalherias são até que fáceis de você conseguir roubar. Só que tem uma coisa, você não mora em Nova York, você mora em Washington. Você ficou sabendo disso porque o seu amigo, que virou um mercenário privado, ele tem feito muitos contratos na cidade de Nova York. Então você percebeu, e se eu fizer algo parecido, só que aqui em Washington? E é aí que cresceu um plano na sua cabeça. Você então decidiu reunir uma equipe de algumas das pessoas mais habilidosas que você já conheceu trabalhando como Navy SEAL. Só que você resolveu procurar pessoas que tivessem uma índole meio que variável, para que pudessem, obviamente, concordar em trabalhar com você nesse tipo de formato. Tudo aconteceu quando uma nova joalheria da cidade acabou de ser inaugurada e você viu a propaganda dela na televisão. Você viu que ela tem algumas joias exclusivas que vieram da América do Sul e que elas vão estar em exibição. Basicamente, uma lâmpada acende na sua cabeça e você vê isso como uma oportunidade perfeita para fazer dinheiro. E vamos lá, agora vocês estão decididos a se tornarem assaltantes profissionais e aqui vão os codinomes da equipe. O seu codinome é Dallas e os seus parceiros são Joy, uma
militar feminina que lutava junto no seu esquadrão. O outro codinome é o Sangres, um militar que trabalhava nos Navy Seals no seu esquadrão, que veio exatamente da América do Sul, especialmente da Argentina, e o seu outro amigo é o Body, ou Bode, enfim, como é que fica a pronúncia aí. Vamos chamar ele de Bode para brasileirar mais. E o que acontece? Essa equipe sua se tornaria uma das maiores equipes de assalto da Terra, só que você ainda não sabe disso. Então vamos preparar, porque agora a gente vai ir pro próximo nível, que é o nível do assalto à joalheria recém-inaugurada. O golpe da joalheria ele é muito simples. Basicamente todos vocês arrumaram equipamentos básicos. Os equipamentos de vocês são o seguinte: algumas bolsas especiais para poder colocar o dinheiro e as joias ali dentro, máscaras que vocês compraram, inclusive bem marcantes essas máscaras para vocês poderem cobrir a identidade de vocês, e o equipamento que vocês vão utilizar são armas, equipamentos militares que vocês tinham acesso como Navy Seal e vocês podiam ter pessoalmente. Obviamente essas armas vocês não chegaram a comprar, vocês só roubaram elas, mas vocês têm equipamento militar de ponta. Também você tem alguns apetrechos especiais, como algumas brocas para você poder abrir fechaduras de cofre e algumas portas inacessíveis. Você também aprendeu a utilizar lockpicks para destrancar fechaduras, para conseguir destrancar algumas fechaduras. E também uma coisa bem especial: quando você estava nos Navy Seals, você descobriu que eles estavam estudando inteligência artificial para combate, e você descobriu que eles usavam uma torreta sentinela pequena que tem a capacidade de identificar alvos e atirar nesses alvos sozinho. Você só precisa instalar ela, colocar uma quantidade de munição e ela vai atirar nos inimigos sozinho. E adivinha só, você roubou essa sentinela. Esses são os equipamentos que você possui. Também vocês têm ali algumas braçadeiras para conseguir algemar reféns durante o golpe. Basicamente o seu loadout de equipamentos ficou: você tem uma M4A1 exclusiva do exército com munição especial, um carregador estendido, uma mira com aproximação de mais ou menos 2.5x tática para você poder utilizar, um quebra-chamas no bico da arma, uma pintura desértica digital utilizada na época dos Navy Seals para camuflagem no deserto, uma Glock G18 basicamente com um silenciador já acoplado no cano e muita força de vontade para cometer um assalto. O que acontece? Basicamente chegou a fase da apuração do golpe da joalheria. A primeira fase do golpe é vocês irem até o local e estudarem o local. Você basicamente faz uma ronda em volta do prédio da joalheria, você percebe que o prédio tem duas câmeras ali pro lado de fora, uma sonda de civis, já que na parte de trás do prédio fica um restaurante, e do lado do prédio da joalheria tem uma concessionária de carros de luxo novinhos lá dentro. Quando você entra na concessionária para dar um perdido, descobre que embaixo do caixa tem um cofre, e aquilo dali já atiçou a sua visão de assaltante profissional. Resumidamente, você chegou a dar uma olhada dentro da vitrine da loja da joalheria e percebeu que é uma joalheria pequena. O golpe seria rápido, fácil, prático e simples. Daí veio: você coloca a máscara, vai entrar dentro da joalheria e prepara tudo para você poder fazer o golpe perfeito, para conseguir roubar a joalheria de forma silenciosa. O seu plano é chegar ali, render os guardas, que são mais ou menos 3 guardas apenas, imobilizar os reféns, roubar o que você tem que pegar e acabou. Só que tem um detalhe: você é um Navy Seal muito experiente e muito habilidoso. Você só não é bom em ser furtivo. Quando o assunto é entrar, roubar uma joalheria sem ser visto, meio que você não tem essa técnica. Pois é, agora o alarme disparou. O alarme disparou, meu filho. Acabou a graça. Agora você vai ter que preparar o seu equipamento, pegar o máximo de dinheiro e joias possível e preparar para um tiroteio frenético com todas as unidades policiais da polícia de Washington. Porém, você tem uma vantagem: você foi um Navy Seal muito habilidoso no tiro. Você pode não ser bom em furtivo, mas quando o assunto é troca de tiro franca,
Meu amigo, aí você vira o John Wick. E os seus amigos também eram do seu esquadrão particular. Ou seja, ninguém ali é ruim de bala. A primeira unidade policial acaba se aproximando, mas você acaba derrubando todos os policiais. Seu nível de precisão ele é muito alto. No momento que você acaba eliminando a primeira unidade policial, você quebrou todos os códigos que você tinha. Até porque, inicialmente, o seu plano era simples. Era entrar, pegar a joalheria, roubar tudo num furtivo e ir embora. Mas quando o alarme disparou, ou você roubava os itens e trocava tiro com a polícia e tentava fugir com dinheiro, ou você era preso e muito provavelmente nunca mais iria ver o sol nascer de novo. Então o seu plano foi imediatamente ver os policiais, assim como você via os soldados no campo de batalha. Você quebrou uma parede. Um cara que uma vez protegeu o governo, protegeu o estado, protegeu o seu país, agora se volta contra o seu país em troca de tiro para conseguir pegar dinheiro, porque você basicamente se tornou um assaltante profissional. Depois de você quebrar essa primeira linha e basicamente ver os policiais como inimigos públicos seus, o negócio ficou feio. Você primeiro derrubou a primeira onda de policiais e foram vindo mais e mais e mais policiais. Não parava de vir unidade policial, vinha polícia de tudo quanto é canto. E aí a regra é uma só. Ou é você ou é eles. Ou você conseguiria fazer o golpe inteiro ou não. Bom, aí surge uma oportunidade. A van de fuga estava pronta para você poder fugir, mas você não ia querer fugir. Você foi lá por um objetivo e você está disposto a cumprir esse objetivo. Basicamente, você pega, enche todas as bolsas com o máximo de joias possível, arromba um cofre dentro da joalheria com uma das furadeiras e depois disso você vai para a concessionária e fica um tempão lá para tentar arrombar o cofre da concessionária. Isso particularmente porque a furadeira que você colocou automática, ela fica dando problema toda hora e aí você tem que ficar consertando essa furadeira. Mas depois de muito tempo a furadeira finalmente abriu o cofre e tinha só $1.200 em algumas joias particulares do dono da concessionária. Enfim, agora você prepara, pega todas as bolsas de dinheiro e vai em direção ao seu ponto de fuga, a van, para conseguir fugir com esse dinheiro. Só que não para de vir policiais. Especialmente alguns policiais começam a vir com escudos balísticos e estão prontos para entrar num tiroteio franco. Você agora não vê eles mais como defensores da lei, você só vê eles como inimigos que estão entre você e o dinheiro, já que você se importa mais com o dinheiro do que com a vida deles. Você decidiu que vai enfrentar eles até o último homem, mesmo que seja bem difícil e você passe bastante tempo em um tiroteio bem frenético, você conseguiu. Você jogou todas as bolsas de joias no fundo da van e meteu o pé daquele lugar, tendo seu primeiro assalto bem concluído. O seu primeiro roubo foi um sucesso absoluto. Você recebeu $60 mil de um mafioso, dono de uma joalheria no final da rua, que era concorrente dessa joalheria nova e que te pagou esse dinheiro por você ter roubado eles, né? Meio que dinheiro de um contrato ali. Mas você fez um grande pote. Ao total, você roubou mais de, segura essa, $655 mil e você ainda conseguiu $186 mil de dinheiro instantâneo. Esse dinheiro instantâneo foi um dinheiro que você pegou tanto do cofre que estava dentro da loja e também de algumas joias que estavam soltas. Você também conseguiu $725 mil entre algumas joias especiais e raras que estavam lá dentro da joalheria. O seu primeiro assalto foi tão bom que você se encheu de energia e se sentiu poderoso o suficiente para conseguir realizar qualquer assalto a partir de agora. E quando a gente fala qualquer assalto, é qualquer assalto mesmo. Basicamente, um dos seus parceiros, que também veio dos Navy Seals, que é basicamente um grande aliado seu, que é o Dave,
qual que é a função do Dave? O Dave basicamente faz a função do Lester no GTA V. Ele basicamente escolhe quais vai ser os melhores assaltos para você, prepara veículos de fuga, enfim, ele organiza tudo para você. E aí, num belo dia, numa terça-feira de noite, depois de você estar numa cobertura de luxo, que agora você aluga porque você é um assaltante profissional, você olha pela janela e recebe uma ligação do Dave. Você pega o telefone, resolve atender, e aí o Dave te fala o seguinte: olha, eu não sei se você está preparado para isso, mas apareceu uma oportunidade de ouro, uma oportunidade da gente fazer uma quantia de dinheiro que vai deixar todo mundo bem. Dá pra até fazer uma pequena aposentadoria de alguns meses se você tiver afim. Obviamente, como o assunto é dinheiro e você é louco por dinheiro, você aceita sem nem pensar duas vezes. O seu próximo serviço, ele é o seguinte: você basicamente precisa invadir uma galeria de arte, roubar algumas pinturas valiosas, vender essas pinturas para um dos senadores do governo dos Estados Unidos, um senador corrupto que tem fechado alguns acordos ilegais, e ficar com dinheiro. E o plano, ele vai seguir basicamente a mesma ideia. Você vai até a galeria, tenta se infiltrar lá de forma furtiva, mas você não é muito bom em ser silencioso. Você vai, sobe no telhado, olha pelos vidros, consegue ver ali mais ou menos os quadros ali por cima, vê que a segurança do local é até mais ou menos, vai até uma das portas dos fundos da galeria de arte, arromba a porta com uma lockpick, entra lá dentro, destrói uma câmera de segurança. E aí que vem o problema: você encontra de cara com um guarda que estava lá dentro fazendo a segurança. Você até tenta render ele, mas ele acaba resistindo, mas você derruba ele com algumas coronhadas. Você enrola ele dentro de um saco e guarda ele dentro do banheiro. Ele ainda tá vivo, só tá desmaiado, e você colocou ele para dormir lá dentro. Quando você vai voltar, é aí que acontece o problema. Você acaba sendo visto por um outro guarda que trabalhava junto com ele, e aí não teve como. Basicamente, o alarme do lugar dispara, todas as obras de arte são trancafiadas, e agora você precisa ir até a sala de segurança para conseguir iniciar um hackeamento no computador, que o Dave vai hackear, para poder desbloquear as artes e você poder roubar elas para poder vender. Você é péssimo em fazer coisa furtiva. Caramba, você é bem ruim em ser silencioso. Até aí tudo bem, se não fosse pela equipe da SWAT explodindo a parede da galeria e entrar lá para te eliminar. Parece que tinha alguém por trás dessa invasão. A polícia chegou muito mais rápido que deveria e já veio logo de cara com você, a equipe da SWAT. Sem contar também que eles explodiram as paredes da galeria de arte, sendo que eles estão ali para proteger o lugar e não necessariamente, né, só para te prender ali, né? Parece que eles foram lá com um único objetivo, que era acabar com você de uma vez por todas. Bom, é bem difícil, você consegue hackear o computador, enquanto isso você fica dentro da sala de segurança trocando tiro com o máximo de policial possível. Você fica um pouco tenso porque, bom, tinha muito tempo que você não enfrentava um combate tenso desse jeito, mesmo quando você ia nas missões mais perigosas do exército, mas agora acabou a vida mansa. Agora você precisa resistir ou você vai pra terra do pé junto, meu filho, não tem como, acabou pra você. Você consegue resistir às forças policiais, pega todas as obras de arte que estavam marcadas, que eram aquelas que o cliente queria, você leva as obras de arte até a van, troca muito tiro com a polícia pelo caminho, acaba levando um tiro de raspão no braço, mas meio que nada demais, você já é acostumado com a dor, você leva bastante tiro, né? Já era bem acostumado em ser fuzilado no campo de exército, no campo de batalha, basicamente, mas você consegue se dar bem no final das contas. Enche a van com as obras de arte e aí você vai para a próxima parte. Acontece o imprevisto. Enquanto você estava indo para o seu esconderijo para poder separar as obras de arte para vender para o comprador, a polícia fez uma emboscada contra vocês no meio das ruas de Washington. Basicamente, a polícia fez uma emboscada, conseguiu fechar a van e vocês tiveram que rapidamente descer da van, trocar tiro com a polícia até esperar que o próximo veículo de fuga chegue. Quando tudo isso aconteceu, você simplesmente imaginou que aquele seria o fim de tudo. Policiais vindo de todos os lados, helicóptero no céu,
basicamente você não vinha esperanças de terminar aquilo vivo. Então toda a sua adrenalina é carregada naquele momento e você vai até o último cartucho de munição trocando tiro com as forças policiais naquele lugar. Mas obviamente você é esperto e pega os carregadores dos policiais que você foi derrubando para ter mais munição. Mas vocês não tinham munição para aguentar por muito tempo e quando vocês estavam mais precisando de ajuda, a van de fuga finalmente apareceu. Agora era só pegar as obras de arte, colocar no novo veículo e partir para o seu esconderijo, aonde vocês vão fazer a negociação pelas obras de arte. Próximo nível, a negociação. Você vai até um antigo ponto de estação de trem abandonado de Washington. Ela fica colada na estação de trem principal, mas no lugar onde alguns trens abandonados ficam lá. Você estaciona a van, coloca as obras de arte em cima da mesa e espera até o cliente vir de helicóptero. A negociação vai ser simples. Você joga uma obra de arte pelo telhado do trem, ele te joga um saco de dinheiro. Até aí tudo bem, você conseguiu roubar 9 obras de arte, que era o total do pedido, consegue fazer a venda, recebe o dinheiro, mas assim que o helicóptero parte, você começa a ouvir sirenes e unidades policiais aparecem por todos os lados. Parece que você se tornou o homem mais procurado dos Estados Unidos em menos de 24 horas. Polícia cerca todo o local e agora não tem mais para onde fugir. Você precisa se preparar e resistir ao máximo contra todas as forças policiais. Você não tem muito o que fazer aqui. É recarregar sua arma e tentar resistir o máximo que você conseguir. Você consegue ir muito bem, mas dessa vez você tá mais ferido do que o normal. Você também levou um tiro na perna e aquilo tá começando a te incomodar. Cada vez mais você tá conseguindo ficar mais exposto, o seu colete já tá quase todo arrebentado. Você levou tanto tiro no colete que é difícil até de respirar. Você precisa trocar o seu colete urgentemente, só que tem polícia demais e o que mais vale a pena é você tentar fugir com o dinheiro o mais rápido possível. Você pega as bolsas de dinheiro, joga na van e antes que uma nova unidade policial acabe chegando, você consegue fugir. Você consegue resistir muito bem. O seu equipamento tático ele é muito bom e você utiliza uma roupa que tem tecnologia Kevlar. Basicamente toda a sua roupa tem uma tecnologia Kevlar. Basicamente é a mesma tecnologia do John Wick, né? Um terno à prova de balas, mas que não resiste tanto. A quantidade de tiro que você levou, alguns tiros causaram ferimentos leves, você tá bem cansado e com o corpo dolorido. Mas ainda falta uma terceira parte do plano. Basicamente, David te liga descobrindo que ele viu uma oportunidade de ouro de ganhar dinheiro com o senador. Ele viu que o senador é muito corrupto e que dava para conseguir roubar informações sobre transações e muitas coisas que entregariam de vez a corrupção do senador. Isso poderia ser vendido por uma quantidade de dinheiro absurda para qualquer central de mídia. E aí vem a parte final do plano. Nível final. O plano do senador. Dallas simplesmente foi um Navy SEAL, começou a assaltar a joalheria, assaltou uma galeria de arte e agora, exatamente no seu próximo assalto, ele vai entrar na casa de um dos senadores mais famosos dos Estados Unidos com um objetivo: entrar lá dentro e roubar alguns dispositivos, especialmente o celular e o notebook, para pegar as informações que estão lá dentro e vender. Só que, de novo, você é péssimo em fazer coisas furtivo. Só que você é um ex-Navy SEAL e você sabe resistir e sabe aguentar a dor até o final. Então você coloca uma furadeira em 3 portas para tentar achar a sala de segurança para acessar o computador principal, já que agora não adianta mais pegar o celular e os outros objetos. Na primeira porta que você colocou a furadeira, você conseguiu sim pegar ali e entrar dentro do servidor. Só que você descobriu uma coisa: os policiais que estão indo até a casa do senador são de uma unidade corrupta paga exclusivamente por ele. Você descobriu o porquê que eles estavam envolvidos nesse golpe. Desde o roubo da galeria até mesmo a invasão que aconteceu lá no depósito lá, onde você fez a venda das obras de arte, e agora na casa do senador, você descobre que tudo isso faz parte de uma equipe de policiais pagos pessoalmente pelo senador. O que o senador queria era te eliminar quando você fez a venda das obras de arte, para que ele ficasse com todas elas sem ter que te pagar.
Como você conseguiu sobreviver, ele não teve muito sucesso. A polícia simplesmente invade o local e eles sabem que você está querendo os arquivos que está no computador. Para tentar impedir, eles ficam desligando o disjuntor de energia da casa e você precisa ficar toda hora indo lá e religando a energia toda vez que algum oficial chega lá. A casa inunda de oficiais corruptos e você precisa resistir até o final. Mas essa missão, ela passa um pouco longe demais. Você consegue resistir ao máximo. Vem policiais de todos os lados, snipers, policiais entram em apartamentos vizinhos da casa do senador e começam a disparar contra você. Todas as janelas de vidro do apartamento vêm abaixo e milhares de policiais começam a entrar. Parece que você está enfrentando uma horda de zumbis, só que esses zumbis são armados, corruptos e agora eles têm armamento melhor. Não tem equipamento de Kevlar que consiga resistir. Bode é um dos primeiros a ser atingido. Ele recebe um tiro que consegue passar a proteção de um dos seus equipamentos bem na barriga, mas ele acaba resistindo. Bode é basicamente um dos mais fortes da sua equipe. Você tá com uma equipe diferente nesse assalto. Sangres e Joy tiveram que ficar no esconderijo porque ficaram feridos no último assalto, no assalto em que você vendeu os equipamentos da galeria de arte. Agora você tem dois parceiros que também são da sua equipe, que eram da sua equipe dos Navy Seals, que é o Chains e o Duke. Basicamente, Body tá com você desde o assalto à joalheria e ele tá tão cansado e tão ferido quanto você. Body acaba ficando bem ferido depois que ele recebe um tiro que atravessa a proteção de Kevlar da sua roupa. Ele fica numa situação meio ruim, mas ele tá ali com você. É um dos mais resistentes e ele vai com você até o final. Duke tá ali junto contigo, é um dos caras mais precisos e ele acaba sendo basicamente como uma empilhadeira levando um monte de tijolo numa obra que está sendo demolida. Ele consegue levar um número de oficiais sozinho. O cara basicamente era responsável por eliminar um grupo de 30 inimigos, apenas só ele e uma única missão. Você tá com uma equipe perfeita para essa missão. Mesmo que esteja correndo muito risco, a chance de vocês conseguirem completar a missão, ela é extremamente alta. Só que o problema da energia continua. Vários oficiais ficam desligando, já que na casa tem 2 disjuntores e o processo de você ter que ficar indo nos 2 lugares acaba ficando repetitivo e cansativo para você. E é claro, cada vez que você vai buscar um disjuntor, tem um número ainda maior de oficiais no lugar para fazer segurança e é mais e mais tiro e chumbo que você acaba recebendo na sua proteção. Bom, a sua roupa de Kevlar já não está sendo o suficiente mais para resistir. Você sente que se levar mais alguns disparos, a sua proteção vai embora e agora os tiros vão começar a passar. Só que você recebe uma chamada. Dave diz que conseguiu acessar o computador, extraiu as informações e ele ordena que você vai correndo para o terraço porque você vai receber a extração de helicóptero. Vocês têm menos de 1 minuto para correr para o helicóptero, esperar ele e conseguirem sair daquele lugar com vida. No exato momento em que você passa pelo terraço e tem um número gigantesco de oficiais, você consegue escapar por muito pouco, percebe que a sua proteção foi embora, mas quando você espera o helicóptero, lá vem Dave pilotando um helicóptero, ele joga as escadas, vocês sobem e são extraídos dali. Só que alguma coisa tá errado. Você olha para sua barriga, a sua camisa branca não tá muito na cor que deveria. Você olha para o seu estômago, ele tá completamente vermelho de sangue e quando você vai ver, um dos disparos de um dos snipers que estava no prédio ao lado conseguiu ultrapassar a sua proteção de Kevlar. Você olha para o seu amigo Brody e bom, ele também tá numa situação meio ruim. O Brody, ele meio que não tá conversando direito. Ele fica com a cabeça baixa, sangrando pela boca, e quando todos percebem, ele dá o último suspiro dele. O seu grande parceiro da equipe dos Navy Seals acabou de morrer. Duke e Chains estão até que bem. Duke recebeu um tiro no ombro, Chains recebeu um tiro na coxa superior, mas eles estão resistindo. Agora eles se despedem de Brody, mas todos eles ficam preocupados com você, que está com um tiro que não parece nada muito bom. Não para de sair sangue. Você não pode ir para o hospital imediatamente. Você é levado até o seu objetivo, você vê o valor do pagamento que você recebe na tela do celular, é mais de 3.500.000 dólares, todos eles sendo recebidos na sua própria conta.
Obviamente que é uma conta criptografada, mas você tem coisas a mais para se preocupar. Você não para de sangrar, mas você tem um médico particular. O nome dele é Jason. Ele era um médico também da equipe dos Navy SEALs e ele acaba indo fazer uma cirurgia em você de última hora. Você acaba dormindo, ele te induz com o gás do sono para você poder dormir durante a operação cirúrgica e você acorda no outro dia às 17 horas. Quando você olha para o lado, tem um pote de plástico com mais de 5 projéteis de munição 9mm, .45 ACP e .308 Blackout. Você fica olhando para aquele pote todo ensanguentado com munições e você olha para o Jason e diz assim: de onde é que veio toda essa bala? E o Jason fala: bom, eu acho que você perdeu um pouco da sensibilidade do dano, afinal. Você foi simplesmente fuzilado. Quando você olha para sua barriga, não era apenas um único tiro que havia perfurado, mas sim todos aqueles 5 disparos foram todos em você. Um na sua coxa, 2 no seu abdômen e um que passou bem perto de atingir o seu coração. Mas Jason diz que você foi atendido a tempo e que tá tudo bem. Só que da próxima vez é recomendado que você utilize pelo menos um equipamento de Kevlar de melhor qualidade. Você deita, olha para cima, você acaba vendo a luz de cirurgia que olha para os seus olhos e você reflete sobre o que você fez, sobre você ter saído de um militar e se tornado um dos maiores assaltantes. Você não tem código, você enfrentou ondas e ondas de policiais como se fossem seus próprios inimigos. Você ficou frio, você não tem mais uma linha ética, você recrutou parceiros que lutavam do seu lado, agora para roubar e para poder enfrentar agentes da lei, tudo a custo do próprio preço do dinheiro. Quando você está prestes a descansar, uma coisa estranha palpita na sua cabeça. Por que aqueles oficiais corruptos não te perseguiram depois que vocês fugiram de helicóptero? Aquela pergunta fica na sua cabeça. Se todos eles tinham sido pagos para poder pegar você e sua equipe a todo custo, por que depois que vocês extraíram de helicóptero, nenhum helicóptero perseguiu vocês até o esconderijo? Você fica se perguntando sobre aquilo e, de certa forma, isso te incomoda. Vocês ficam nas sombras por alguns dias, no esconderijo de vocês. É uma casa reservada, em frente a um lago. Mas aquele silêncio, ele te incomoda de uma forma diferente. A pergunta do porquê eles não te perseguiram ainda não sai da sua cabeça. As informações sobre o senador foram vendidas à mídia, mas você ainda não viu nenhuma notícia. Dave diz que um portal de notícias famoso pagou em criptomoeda por todas aquelas informações. Você abre o seu telefone, abre um aplicativo de notícias e descobre que um jornalista famoso foi encontrado morto naquele mesmo dia pela manhã. Dave, ao olhar para o jornalista, reconhece que foi com ele que ele efetuou a negociação. Tem alguma coisa nessa história que não está batendo. Quando você olha para frente, você olha no horizonte, perto do sol, um formato de pássaros passando pelo horizonte. Você vê o clima calmo e tranquilo do lago, mas os pássaros vão ficando maiores, e maiores, e maiores. Não eram pássaros, e sim 5 helicópteros daqueles mesmos oficiais que tinham ido tentar impedir você e sua equipe na casa. Bom, não tem como. Você tinha energia o suficiente alguns dias atrás, mas agora não dá. Você está se recuperando de uma cirurgia grave, de uma operação onde removeram mais de 5 projéteis de bala de você. Por mais que você tente, não vai ser dessa vez que vai conseguir resistir. Mas seu desejo de parar de lutar, ele não existe. Você pega a mesma arma que você utilizou nos assaltos, mira nos helicópteros e começa a disparar. Na mesma hora que você efetua os disparos, você escuta um estrondo. A porta de trás da casa é explodida. Uma unidade de mais de 26 oficiais invadem o local do esconderijo. O primeiro a ser morto é Duke, que estava sentado em um sofá, bebendo cerveja, quando a porta explodiu
Duke imediatamente foi tentar pegar um Magnum 357 em cima da mesa e disparar contra os oficiais. Duke foi alvejado instantaneamente. Joy, que também estava se recuperando dos ferimentos do assalto à joalheria, foi o segundo alvo. Chains foi o próximo. Chains vai até você, empurra você da sacada e manda você fugir pelo lago, porque você ali é o único que tem oportunidade de sair vivo. Ele segura uma calibre 12 e diz que vai resistir o suficiente. Mas você diz que não vai querer fugir e que você vai lutar até o fim do lado dos seus parceiros de equipe. Imediatamente, quando você termina de falar isso, você olha para Chains, ele faz um balanço de cabeça, confirmando. Mirando na porta, a porta é explodida por um ariete de ferro. Uma granada de luz estoura e vocês não veem mais nada. Quando o efeito da granada de luz passa, você olha para o lado e você vê o corpo do seu amigo, Chains, com mais de 17 disparos no corpo. Você está no chão, ferido, está fraco, parado. Quando você olha para cima, um homem vestido diferente está ali no meio. Ele usa um uniforme diferente dos oficiais. Ele olha para você através de uma balaclava preta e diz: "Você é realmente muito bom no que faz. E um homem não desperdiça aquilo que pode lhe ajudar depois." Imediatamente, você leva uma coronhada de um fuzil no rosto. E essa história, ela continua no próximo vídeo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu peço que por favor você comente, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Por favor, comente opiniões. Nós estamos querendo fazer o melhor possível para trazer os melhores conteúdos para vocês. Comentem sugestões, coisas que vocês gostaram e que vocês não gostaram no vídeo, porque o feedback de vocês é muito bom. Enfim, nos vemos no próximo vídeo.